Boa noite, irmãos. Hoje, nosso ano bíblico do dia 5 de agosto, Marcos 14 a 16, e o capítulo 72 do Desejado de Todas as Nações, em memória de mim. A irmã Miriam vai orar. Oremos. Amantíssimo Deus, Pai amado, que habita nas alturas do céu, Deus Santíssimo, Deus Todo-Poderoso. Pai querido, aqui estamos reunidos neste momento para ler a Tua palavra, meditar e pôr em prática de acordo com a Tua vontade, Senhor. Agradecemos a Ti também pelo dia que passou, pelo anoitecer que chegou, e pedimos a Ti que esteja presente conosco, Pai. Que a Tua palavra seja aberta agora, vai ser aberta, e que nós possamos nos inspirar na Tua palavra, Senhor. Dá-nos a Tua bênção, perdoe aqui os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Marcos 14, a irmã Áurea vai ler. Isso. Jesus é ungido em Betânia. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Versículo 2. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. 4. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E eles a repreenderam severamente. 6. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. 9. Eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e um deles entregar Jesus. E um deles entregar Jesus. 11. A proposta muito os alegrou. Lhe prometeram dinheiro. Assim ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. A ceia do Senhor. Versículo 12. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento,
quando se acostumava sacrificar o cordeiro pascual, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: Aonde queres que vamos e te preparamos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: Entrem na cidade e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: O mestre pergunta: Onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? 15. Ele mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. 17. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: Digo que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e, um por um, lhe disseram: Com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: É um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. 21. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: Também isto é o meu corpo. Tomem, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu-o aos discípulos e todos beberam. 24. E disse-lhe: Isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. 26. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus prediz que Pedro o negará. Disse-lhe Jesus: Vocês todos me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersadas. Serão dispersas. 28. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro declarou: Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. 31. Mas Pedro insiste ainda mais: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo.
Jesus no Getsêmani. Então foram para um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. 33. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhe disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, afastasse dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: Você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez, ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam cansados. Eles não sabiam o que lhe dizer. 41. Voltando pela terceira vez, ele lhe disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. 42. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Jesus é preso. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão, armada de espada e varas, enviadas pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. 45. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. 48. Disse Jesus: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas as Escrituras precisam ser cumpridas. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem, vestido apenas um lenço de linho, estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lenço para trás. Jesus diante do sinédrio.
Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontraram nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. 57. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele: Nós o ouvimos dizer: Destruirei este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. 60. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: Você não vai responder à acusação que estes fazem contra você? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez, o sumo sacerdote lhe perguntou: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. 63. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia que acham? Todo o julgam digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele e vendaram-lhe os olhos e, dando-lhe murros, diziam: Profetize. E os guardas o levaram dando-lhes tapas. Pedro nega Jesus. 66. Estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro a esquentar-se, olhou bem para ele e disse: Você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada ouviu lá, disse novamente aos que estavam por perto: Esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: Certamente você é um deles, você é Galileu. 71. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: Não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que 2 vezes cante o galo, você me negará
3 vezes e se pôs a chorar. Até eu vou chorar. Misericórdia. Marcos 15. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho, e ligando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse: Tu dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vês quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. 6. Ora, no dia da festa costumava soltar-lhe um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Queres que vos solte o sacerdote? O tinham entregado. 11. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhe disse outra vez: Que queres, pois, que faça? Daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o. Mas Pilatos lhe disse: Mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: Crucifica-o. 15. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e açoitou Jesus e entregou para que fosse crucificado. E os soldados o levaram dentro da sala que é da audiência e convocaram toda a corte. 17. E vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, rei dos judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e, posto de joelho, o adoraram. E, havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com os seus próprios vestidos, e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. A crucificação. 21. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no no lugar do Gólgota, que se traduzido por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. 24. E, havendo crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sobre eles sortes para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação: o rei dos judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. 28. E cumpriu-se a escritura que diz: E com os malfeitores foi contado, e os que passavam blasfemavam dele, meneando suas cabeças e dizendo: Ah, tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegando a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. 34. E à hora 9, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabactane, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Eis que chama por Elias. 36. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lo a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou.
E o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo. 39. E o centurião que estava diante dele, vendo que assim clamando, expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. A sepultura de Jesus. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, 43. Chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se havia muito que tinha morrido. E, tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José. 46. O qual compraram um lençol fino e, tirando-o da cruz, o envolveu nele e o depositou no sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observava onde o punham. Misericórdia, né? Marcos 16, a ressurreição. E passando o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungir. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas outras: quem nos revolverá a pedra para a porta do sepulcro? 4. E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo sentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis. Buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. E eis aqui o lugar onde o puseram. 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porém estava. Deixa eu ver aqui, tem um barulho. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada dizia a ninguém, porque temia. Aparições de Jesus depois da sua ressurreição, versículo 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. 12. E depois manifestou-se noutra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo esses anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. 17. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes será dado, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu
e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Capítulo 16 de Marcos foi lido e consumado de uma forma extraordinária pela ressurreição do nosso Redentor, né? O 14 e o 15 dá a mesma vontade de chorar, né? Vendo tudo que ele passou. E agora o capítulo 72 do livro Desejado de Todas as Nações. Eu vou começar, diz assim: Em memória de mim, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. E suas duas grandes festas, ele, o Imaculado Cordeiro de Deus, estava para se apresentar como oferta pelo pecado, e queria assim levar a termo o sistema de símbolos e cerimônias que por 4.000 anos apontara a sua morte. Ao comer a Páscoa com seus discípulos, instituiu em seu lugar o serviço que havia de comemorar seu grande sacrifício. Passaria para sempre a festa nacional dos judeus. O serviço que Cristo estabeleceu devia ser observado por seus seguidores em todas as terras e por todos os séculos. A Páscoa foi instituída para comemorar a libertação de Israel da servidão egípcia. Deus ordenara que, de ano em ano, quando os filhos perguntassem a significação desta ordenança, a história desse acontecimento fosse repetida. Assim, o maravilhoso livramento se conservaria vivo na memória de todos. A ordenança da ceia do Senhor foi dada para comemorar a grande libertação operada em resultado da morte de Cristo, até que ele venha a segunda vez em poder e glória. Há de ser celebrada esta ordenança. É o meio pelo qual sua grande obra em nosso favor deve ser conservada viva em nossa memória. Ao tempo de sua libertação no Egito, os filhos de Israel comeram a ceia pascual de pé, lombos cingidos e com o cajado na mão, prontos para a viagem. A maneira em que celebraram essa ordenança estava em harmonia com sua condição, pois estavam para ser mandados sair da terra do Egito e deviam começar uma penosa e difícil jornada através do deserto. Ao tempo de Cristo, porém, o estado de coisas havia mudado. Não estavam agora para ser mandados sair de um país estrangeiro, mas eram habitantes de sua própria pátria. Em harmonia com o descanso que lhes fora dado, o povo tomava então parte na ceia pascual em posição reclinada. Colocava-se leitos ou divãs ao redor da mesa e os convívas reclinados neles, descansando no braço esquerdo, tinha livre a mão direita para servir-se. Nesta posição em comensal, podia reclinar a cabeça no peito do outro, que ele ficava imediato. E os pés, saindo da extremidade do leito, podiam ser lavados por alguém que passasse pelo lado exterior do círculo. Cristo está ainda à mesa em que fora posta a ceia pascual. Acha-se diante dele os pães asmos, usado no período da Páscoa. O vinho pascual, livre de fermento, está sobre a mesa. Estes emblemas Cristo emprega para representar seu próprio irrepreensível sacrifício. Coisa alguma corrompida por fermentação, símbolo do pecado e da morte, podia representar o Cordeiro imaculado e incontaminado. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, o partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei isto, é o meu corpo.
E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Judas, o traidor, achava-se presente ao serviço sacramental. Ele recebeu de Jesus os emblemas de seu corpo partido e de seu derramado sangue. Ouviu as palavras: Fazei isto em memória de mim. E ali sentado na própria presença do Cordeiro de Deus, o traidor alimentava seus negros desígnios e acariciava seus malévolos, vingativos pensamentos. No lava-pés, Cristo dera convincente prova de que compreendia o caráter de Judas. Nem todo estás limpo, dissera estas palavras, convenceram o falso discípulo de que Cristo lhe lia o secreto desígnio. Agora Jesus falou mais claramente. Enquanto estava sentado à mesa, ele disse, olhando para os discípulos: Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Mesmo então, os discípulos não suspeitaram de Judas, mas viram que Cristo parecia grandemente perturbado. Peraí, irmão. Baixou sobre todos uma nuvem a advertência de qualquer terrível calamidade, cuja natureza não percebiam. Enquanto comiam em silêncio, Jesus disse: na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. A essas palavras foram tomados de espanto e consternação. Não podiam compreender como qualquer deles pudesse agir traiçoeiramente com seu divino mestre. Por que motivo o haveriam de trair e entregá-lo a quem? Que coração poderia conceber um tal desígnio? Porque, certo, nenhum dos 12 favorecidos que foram privilegiados acima de todos os demais em ouvir os seus ensinos, que partilharam de seu admirável amor e por quem ele tivera tão grande consideração, pondo-os em íntima comunhão consigo. Ao ponderarem a importância de suas palavras e lembrarem quão verdadeiras eram suas declarações, apoderaram-se deles a desconfiança de si mesmo e o temor. Começaram a examinar o próprio coração a ver se nele se haveria obrigado um pensamento contra seu mestre. Com a mais dolorosa emoção, um após outro indagou: porventura, usou eu, Senhor? Mas Judas guardava silêncio. Em profunda aflição, João chegou por fim: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Os discípulos haviam perscrutado atentamente o rosto
uns dos outros, enquanto indagavam: porventura, sou eu, Senhor? E depois o silêncio de Judas atraiu para ele todos os olhares. Por entre a confusão de perguntas e expressões de espanto, Judas não ouvira as palavras de Jesus em resposta à pergunta de João. Mas então, para fugir à investigação dos discípulos, perguntou como eles haviam feito. Porventura, sou eu, Rabi? E Jesus respondeu solenemente: tu o disseste. Surpreendido e confuso ao ser exposto seu desígnio, Judas ergueu-se. Que fazes? Falo depressa. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo. E era já noite. Noite se fez para o traidor ao sair ele da presença de Cristo para as trevas exteriores. Até dar esse passo, Judas não passara os limites da possibilidade de arrependimento. Mas quando saiu da presença de seu Senhor e de seus discípulos, fora tomada a decisão final. Ultrapassara os termos administrável, fora a longanimidade de Jesus no trato para com essa alma tentada. Coisa alguma que professe salvar Judas deixara de ser feita, depois de até haver por 2 vezes tratado entregar seu Senhor. Deu-lhe ainda Jesus oportunidade de arrependimento. Lendo o secreto intento do coração traído, Cristo lhe deu a última final prova de sua divindade. Isto foi para o falso discípulo a última chance ao arrependimento. Não se poupou nenhum apelo que o coração divino humano de Cristo pudesse fazer. As ondas de misericórdia, repelidas pelo obstinado orgulho, volviam em mais poderoso volume de subjugante amor, mas se bem que surpreendido e alarmado ante a descoberta de sua culpa, Judas apenas se tornou mais determinado. Da ceia sacramental saiu para completar sua obra de traição. Ao proferir o ai sobre Judas, Cristo tinha também um desígnio misericordioso para com seus discípulos. Deu-lhes, assim, a supremacia demonstração de sua messianidade. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Houvesse Jesus permanecido em silêncio, em aparente
ignorância do que lhe havia de sobrevir. Os discípulos teriam podido pensar que seu mestre não possuía divina previsão. E se tentaram, e se tem, divina provisão, e se teriam surpreendido ficando entregues às mãos da turba assassina. Um ano antes, Jesus dissera aos discípulos que ele escolhera 12 e que um era diabo. Agora as palavras Judas, mostrando que sua traição era plenamente conhecida por seu mestre, fortaleceria a fé dos verdadeiros seguidores de Cristo durante sua humilhação. E quando Judas chegasse ao seu terrível fim, lembrar-se iam do ai que Jesus proferira sobre o traidor. E o Salvador tinha ainda outro intuito: não privara de seu ministério aquele que sabia ser um traidor. Os discípulos não haviam entendido suas palavras quando dissera no lava-pés: vós estáis limpos, mas não todos. Nem mesmo quando a mesa declara: o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Mais tarde, porém, quando o sentido disso ficasse claro, eles teriam motivo para considerar a paciência, a misericórdia de Deus, para com o que mais gravemente pecara. Desculpa, só um minuto. Até dar esse passo, Judas não passara os limites da possibilidade de arrependimento, mas quando saiu da presença de seu Senhor e de seus condiscípulos, fora tomada a decisão final: ultrapassar os termos admirável fora a longanimidade de Jesus no trato para com essa alma tentada. Coisa alguma que professe salvar Judas deixara de ser feita, depois de ele haver por 2 vezes tratado entregar seu Senhor, deu-lhe ainda Jesus oportunidade de arrependimento, lendo o secreto intento do caráter traidor. Cristo lhe deu a última, final prova da sua divindade. Isto foi para o falso discípulo a última chance ao arrependimento. Não se poupou nenhum apelo que o coração divino humano de Cristo pudesse fazer. As ondas de misericórdia repelidas pelo
obstinado orgulho volveram em mais poderoso volume de subjugante amor. Mas se bem que surpreendido e alarmado ante a descoberta de sua culpa, Judas apenas se tornou mais determinado. Da ceia sacramental saiu para completar sua obra de traição. Ao proferir o ai sobre Judas, Cristo tinha também um desígnio misericordioso para com seus discípulos. Deu-lhes assim a suprema demonstração de sua messianidade. Desde agora vou-lo dito, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acreditais que eu sou. Houvesse Jesus permanecido em silêncio, em aparente ignorância do que lhe havia de sobrevir, os discípulos teriam podido pensar que seu mestre não possuía divina previsão, e se teriam surpreendido ficando entregue às mãos da turba assassina. Um ano antes, Jesus dissera aos discípulos que ele escolhera 12 e que um era diabo. Agora as palavras de Judas mostrando que sua traição era plenamente conhecida por seu mestre. Fortaleceria a fé dos verdadeiros seguidores de Cristo durante sua humilhação. E quando Judas chegasse ao seu terrível fim, lembrar-se-iam do ai que Jesus proferia sobre o traidor. E o Salvador tinha ainda outro intuito: não privara de seu ministério aquele que sabia de ser um traidor. Os discípulos não haviam entendido suas palavras quando dissera no lava-pés: Vós estáis limpos, mas não todos, nem mesmo quando à mesa declara: o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Mais tarde, porém, quando o sentido disso ficasse claro, eles teriam motivo para considerar a paciência e misericórdia de Deus para com os que mais gravemente pecaram. Se bem que Jesus conhecesse Judas desde o princípio, lavou-lhe os pés. E o traidor teve o privilégio de unir-se com Cristo na participação do sacramento. Um longânimo Salvador empregou todo o incentivo para o pecador o receber, arrepender-se e ser purificado da contaminação do pecado. Esse exemplo nos é dado a nós, quando supomos que alguém está em erro e pecado. Não nos devemos apartar dele. Não devemos, por nenhuma indiferente separação, deixá-lo presa da tentação ou empurrá-lo para o terreno de Satanás. Esse não é método de Cristo. Foi porque os discípulos estavam em erro e falta que ele lhes lavou os pés, e todos, com exceção de um dos 12, foram assim levados ao arrependimento. O exemplo de Cristo proíbe exclusão da ceia do Senhor. Verdade é que o pecado aberto inclui o culpado. Isto ensina plenamente o Espírito Santo. Além disso, porém, ninguém deve julgar. Deus não deixou os homens dizer quem se apresentará nessas ocasiões. Pois quem pode ler o coração? Quem é capaz de distinguir o joio do trigo? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Pois qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Quando os crentes se reúnem para celebrar as ordenanças, acham-se presentes mensageiros invisíveis aos olhos humanos. Talvez haja um Judas no grupo, e se assim for, mensageiros do príncipe das trevas ali estão, pois acompanham a todo o que recusa ser regido pelo Espírito Santo. Anjos celestes também ali se encontram. Estes invisíveis
invisíveis visitantes se acham presentes em toda ocasião como essa. Podem entrar pessoas que não são no íntimo servos da verdade e da santidade, mas que desejem tomar parte no serviço. Não devem ser proibidas. Acham-se ali testemunhas que estavam presentes quando Jesus lavou os pés dos discípulos e de Judas. Olhos mais que humanos contemplam a cena. Por seu Santo Espírito, Cristo ali está para pôr o selo à sua ordenança. Está ali para convencer e abrandar o coração. Nenhum olhar, nenhum pensamento de arrependimento escapa à sua observação. Pelo coração contrito, quebrantado, espera ele. Tudo está preparado para a recepção daquela alma. Aquele que lavou os pés de Judas anseia lavar todo o coração da mancha do pecado. Ninguém deve se excluir da comunhão por estar presente. Talvez alguém que seja indigno. Todo discípulo é chamado a participar publicamente, a dar assim testemunho de que aceita a Cristo como seu Salvador pessoal. É nessas ocasiões indicadas por ele mesmo que Cristo se encontra com seu povo e os revigora por sua presença. Corações e mãos indignos podem mesmo dirigir a ordenança. Todavia, Cristo ali se encontra para ministrar a seus filhos. Todos quantos ali chegam com fé baseada nele serão grandemente abençoados. Todos quantos negligenciam esses períodos de divino privilégio sofrerão prejuízo. Deles se poderia quase dizer, nem todos estáis limpos. Participando com os discípulos do pão e do vinho, Cristo se empenhou para com eles. Como seu Redentor, confiou-lhes um novo concerto, pelo qual todos os que o recebem se tornam filhos de Deus e co-herdeiros de Cristo. Por este concerto pertencia-lhe toda a bênção que o céu podia conceder para esta vida e a futura. Esse ato de concerto devia ser ratificado com o sangue de Cristo, e a ministração do sacramento havia de conservar diante dos discípulos o infinito sacrifício feito por cada um deles individualmente, como parte do grande todo da caída humanidade. Mas o serviço da comunhão não deve ser um período de tristeza. Não é esse seu desígnio. Ao reunirem-se os discípulos do Senhor em torno da sua mesa, não devem lembrar e lamentar suas deficiências. Não se devem demorar em sua passada vida religiosa, seja ela de molde a elevar ou a deprimir. Não tragam à memória as diferenças existentes entre si e seus irmãos. O serviço preparatório abrangeu tudo isso. O exame próprio, a confissão do pecado, a reconciliação dos desentendimentos, tudo já foi feito. Agora chegam para se encontrar com Cristo. Não devem permanecer à sombra da cruz, mas à sua luz salvadora. Abram a alma aos brilhantes raios do sol da justiça. Corações limpos pelo preciosíssimo sangue de Cristo, na plena consciência de sua presença. Se bem que invisível, devem lhe ouvir as palavras: deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Nosso Senhor diz: sob a convicção do pecado, lembrai-vos de que morri por vós. Quando opressos, perseguidos e aflitos por minha causa e a do Evangelho, lembrai-vos do meu amor, tão grande que por vós dei a minha vida. Quando vossos deveres vos parecerem duros e severos, e demasiado pesados os vossos encargos, lembrai-vos de que por amor de vós suportei a cruz, desprezando a vergonha. Quando o vosso coração recua ante a dolorosa prova, lembrai-vos de que vosso Redentor vive para interceder por vós.
A Santa Ceia aponta à segunda vinda de Cristo. Foi destinada a conservar viva esta esperança na mente dos discípulos. Sempre que se reuniam para comemorar sua morte, contavam como ele, tomando o cálice e dando graças, deu-lhes dizendo: Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Nas tribulações encontravam conforto na esperança da volta de seu Senhor. Indivisivelmente precioso era para eles o pensamento. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Estas são as coisas que nunca devemos esquecer. O amor de Jesus com seu subjugante poder deve ser mantido vivo em nossa memória. Cristo instituiu este serviço para que ele nos falasse aos sentidos acerca do amor de Deus, expresso em nosso favor. Não pode haver união entre nossa alma e Deus senão por meio de Cristo. A união e o amor entre irmão e irmã devem ser cimentados e feitos eternos pelo amor de Jesus. E nada menos que a morte de Cristo podia tornar eficaz o seu amor por nós. É unicamente por causa de sua morte que podemos esperar com alegria sua segunda vinda. Seu sacrifício é o centro de nossa esperança. Nele nos cumpre fixar a nossa fé. As ordenanças que indicam a humilhação e sofrimento de nosso Senhor são demasiado consideradas como uma forma. Foram, porém, instituídas para um fim. Nossos sentidos precisam ser vivificados para se apoderarem do mistério da piedade. É o privilégio de todos compreender, muito mais que fazemos, os sofrimentos expiatórios de Cristo. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim foi o Filho do Homem levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz do Calvário, apresentando o Salvador a morrer, devemos nós olhar. Nossos interesses eternos exigem que mostremos fé em Cristo. Disse nosso Salvador: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em nós mesmos, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Isso é verdade quanto à nossa natureza física. Mesmo esta vida terrestre, devemos à morte de Cristo. O pão que comemos é o preço de seu corpo quebrantado. A água que bebemos é comprada com seu derramado sangue. Nunca alguém, seja santo ou pecador, toma seu alimento diário, que não seja nutrido pelo corpo e o sangue de Cristo. A cruz do Calvário acha-se estampada em cada pão, reflete-se em toda fonte de água. Tudo isso ensinou Cristo ao indicar os emblemas de seu grande sacrifício. A luz irradia daquele serviço de comunhão no cenáculo torna sagradas as provisões de nossa vida diária. A mesa familiar torna-se como a mesa do Senhor, e cada refeição um sacramento. E quão mais verdadeiras são as palavras de Cristo quanto à nossa natureza espiritual, declara ele. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. E bebendo a vida por nós derramada na cruz do Calvário, que podemos viver a vida de santidade. E essa vida transmite-se-nos ao receber sua palavra, fazendo as coisas que ele ordenou.
tornamos-nos então um com ele. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Esta escritura aplica-se em sentido especial à Santa Comunhão. Quando a fé contempla o grande sacrifício de Nosso Senhor, a alma assimila a vida espiritual de Cristo. Essa alma receberá vigor espiritual de cada comunhão. O serviço forma uma viva conexão pela qual o crente é ligado a Cristo e assim ao Pai. Isso forma, em especial sentido, uma união entre os dependentes seres humanos e Deus. Ao recebermos o pão e o vinho, simbolizando o corpo partido de Cristo e seu sangue derramado, unimos-nos pela imaginação à cena da comunhão no cenário. Afigura-se nos estar atravessando o jardim consagrado pela agonia daquele que levou sobre si os pecados do mundo. Testemunhamos a luta mediante a qual foi obtida nossa reconciliação com Deus. Cristo crucificado apresenta-se entre nós. Contemplando o crucificado Redentor, compreendemos mais plenamente a magnitude e significação do sacrifício feito pela majestade do céu. O plano da salvação glorifica-se aos nossos olhos, e a ideia do Calvário desperta vivas e sagradas emoções em nossa alma. No coração e nos lábios achar-se-ão louvores a Deus e ao Cordeiro, pois o orgulho e o culto de si mesmo não podem medrar na alma, que conserva sempre vivas na memória as cenas do Calvário. Aquele que contempla o incomparável amor do Salvador será elevado no pensamento, purificado no coração, transformado no caráter. Sairá para servir de luz ao mundo, para refletir em certa medida este misterioso amor. Quanto mais contemplarmos a cruz de Cristo, tanto mais adotaremos a linguagem do apóstolo quando disse: mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Amém. Louvado seja Deus. Ore aí, minha irmã, para terminar, por favor. Oremos. Amantíssimo Deus, Pai amado, que habita nas alturas do céu, Pai, te damos graças, Senhor, por essa leitura, Pai, da tua palavra, pelos escritos aqui também do Espírito de Profecia, e compreendemos, Pai, com grande amor, Pai, Cristo deu a vida por cada um de nós, Pai. Pai amado, que nós possamos não ser rebeldes, Pai, que nos ajude a ser fiéis a Ti, Pai, em tudo, Pai, que não possamos ser um igual a Judas, mas que possamos ser fiel a Ti verdadeiramente, Pai. Pai amado, obrigado pelo grande sacrifício que o Senhor fez na cruz, deu a sua vida por cada um de nós pecadores, Pai. Pai amado, abençoe a todos que estão aqui, a todos que estão participando da leitura ao vivo, seja qualquer lugar que estejam ouvindo, Pai, aqui esta meditação e acompanhando as nossas leituras aqui, Pai. Que o Espírito Santo mova o coração de cada um, para que todos os dias desses horários possa estar lendo a palavra de Deus junto conosco, Pai. Perdoa aqui os nossos pecados, em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém, amém. Louvado Amém. Amém.